A história de hoje nós vamos falar sobre a Arca de Noé. Uma história muito conhecida, porém alguns detalhes que eu vou trazer você nunca percebeu ou ainda não conseguiu absorver na leitura. Se você quiser entender um pouco mais, é só ler a história. Ela está a partir de Gênesis 6. Noé, ele demorou cerca de 100 anos para fazer a arca. Isso mesmo, 100 anos. Quando ele atendeu o chamado do Senhor, ele tinha 400. E quando ele entrou na arca, ele tinha 500. A Bíblia não diz com exatidão, mas os dois momentos entende-se que cerca de 100 anos. Imagine você, durante 100 anos, sendo ridicularizado, chamado de louco, chamado de gagá, por fazer um projeto na qual iria haver chuva, iria haver dilúvio. Nunca houve tal chuva antes de Noé. Então Noé, ele era tido como uma pessoa desequilibrada. E ele construiu aquela arca, uma arca com 3 andares. E a única janela que existia nessa arca era uma janela 50 por 50, menos de 60 centímetros, que é um côvado que vai da ponta do dedão ao cotovelo. E era a única ventilação que tinha. E o grande desafio não foi somente colocar toda espécie de animais. Choveu durante 40 dias e 40 noites, só que a arca ela ficou suspensa durante 12 meses. E não só os animais que estavam lá dentro, mas existiam 4 casais. Noé, a esposa, e os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Imagine qual desafiador era a arrumação daquela arca, porque era pouca ventilação, apenas uma janela, 50 por 50, aquele monte de animais que eles faziam as suas necessidades. Imagine o grande cheiro que existia naquele lugar. A ilustração que o Senhor ele me deu há um tempo atrás, acerca da arca, é acerca da igreja dos dias de hoje. É isso mesmo. E por que eu faço um comparativo da igreja dos dias de hoje? Porque a igreja ela é constituída de homens e mulheres, limitados e suscetíveis a errar, a falhar, a magoar as outras pessoas. Só que trazendo essa figura da arca, entenda bem, a arca ela estava suspensa. Durante 40 dias, 40 noites choveu. Durante 1 ano ela ficou suspensa sobre as águas. Só que uma coisa que eu posso te dizer com certeza, apesar do mau cheiro, apesar do temperamento difícil das pessoas que estavam dentro, fora só havia a morte. Então o que eu venho neste dia, nesta manhã te dizer é, por mais que você veja o mau cheiro do comportamento de algumas pessoas e até mesmo alguns obreiros, não veja a igreja como um lugar perfeito, veja a igreja como um hospital. E como o hospital que é, você já ouviu um hospital que apesar de limpo e sempre ali feito a manutenção, você já viu um hospital que cheira bem? Ele cheira cheiro de medicamento, ele cheira muitas vezes cheiro de morte. Mas o que eu vim nessa manhã te dizer é que, mesmo que dentro de onde você está, existe um mau cheiro, e um mau comportamento e a má conduta e muitas das vezes pessoas que se portam como animais, lembre-se que do lado de fora da arca, que representa a igreja, existe morte. Então ainda o melhor e lugar mais seguro para se estar é dentro da arca. Passados-se 6 meses, Noé, ele soltou um corvo. E o corvo, todavia, ele não voltou, que provavelmente ele encontrou corpos de humanos, corpos de animais decompostos, e ele fez aquele banquete. Porém, ele também soltou uma pomba, e a pomba ela voltou. Passados-se mais 6 meses, Noé ele também soltou novamente a pomba. Só que dessa vez a pomba ela veio com um galho de oliveira em seu bico. O que eu quero dizer, muitas das vezes, irmão, irmã, você está dentro da sua comunidade, da sua igreja, e você vê pessoas que vão e voltam trazendo as boas novas. Fique feliz com isso, porque esse é o comportamento daqueles que têm a natureza de pomba, do pombo, que eles vão, mas eles voltam com um galho de oliveira que representa as boas novas.
Agora, aquele que não tem a natureza do pombo, tem a natureza do abutre, do corvo, do urubu, da ave de rapina, esse é aquele que vai e encontra as imundícias do mundo e ele não volta mais. Por quê? A essência dele não é a mesma. Se você compreendeu esse vídeo e quer mais vídeos, curta esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se você gostou e quer que alguém seja tocado por essa mensagem, alguém que está fraco na fé, que está a ponto de desistir da igreja porque viu um mau comportamento, um mau cheiro e comportamento até mesmo de como se fossem pessoas se portando como animais, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela possa ser abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.